A Defensoria Pública do Distrito Federal tem núcleos de atendimento espalhados por todo o Distrito Federal. Esses núcleos, no ano passado, realizaram mais de 350 mil atendimentos. Nós temos duas espécies de núcleos de atendimento na Defensoria Pública do Distrito Federal. Há os núcleos temáticos, também chamados de especializados, e há os núcleos locais de atendimento. Os núcleos temáticos ou especializados estão centralizados aqui no plano piloto e eles prestam serviços para todo o Distrito Federal. Já os núcleos locais estão espalhados nas regiões administrativas que possuem fóruns. Eu vou detalhar agora quais são os núcleos especializados ou temáticos de atendimento e, na sequência, eu tratarei dos núcleos locais. Os núcleos especializados prestam assistência jurídica em várias judiciais especializadas ou em áreas que exigem conhecimentos específicos para melhor atuação. O primeiro deles é o Núcleo de Assistência Jurídica da Infância e Juventude. Esse núcleo, que fica localizado no setor de Grandes Áreas Norte, quadra 909, na Asa Norte, e que realiza atendimentos durante o período da tarde, atua na proteção jurisdicional integral de crianças e adolescentes, especialmente nas ações judiciais que tramitam na Vara da Infância e Juventude. Aqui, o cidadão pode dar entrada em ações de adoção em todas as suas modalidades: habilitação para adoção, ação de extinção do poder familiar, guarda de crianças e adolescentes em situação de risco, ou seja, quando foram vítimas de abandono ou maus tratos, e pode também apresentar ações de internação compulsória para tratar adolescentes em situação de dependência de álcool e outras drogas, e ainda para obter alvará judicial para viagem internacional, para promoção de defesa de adolescentes em ações de acolhimento institucional e para promover a defesa dos pais contra quem tenha sido ajuizado uma ação de destituição do poder familiar. Além disso, esse núcleo também realiza a defesa de adolescentes a quem se atribua a prática de atos infracionais. O Núcleo de Assistência Jurídica Integrado da Infância e Juventude fica situado no SAAN, quadra 1, lote C, e realiza atendimentos no período da tarde. Esse Núcleo de Assistência Jurídica acompanha causas judiciais que tramitam no Núcleo de Assistência Jurídico Integrado, o chamado NAI. O NAI é um órgão que reúne no mesmo espaço físico o conjunto de instituições do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, com o objetivo de prestar atendimento imediato, eficaz, humano e educativo ao adolescente a quem se atribua um ato infracional. O Núcleo de Assistência Jurídica de Execução de Medidas Socioeducativas fica hoje localizado no Setor Comercial Norte, quadra 1, Edifício Rossi, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte, o chamado Agarram. Esse núcleo realiza atendimentos durante o período da tarde. Ele é responsável por acompanhar causas judiciais que tramitam nas varas judiciais de execução de medidas socioeducativas que tenham sido aplicadas a adolescentes supostamente em conflito com a lei. O Núcleo de Assistência Jurídica da Saúde fica localizado no Setor Comercial Norte, quadra 1, Edifício Rossi, próximo ao Agarram. Esse núcleo funciona no período da manhã e da tarde. Esse núcleo é especializado na assistência jurídica voltada para os usuários do sistema de saúde pública que necessitem de consultas, exames, tratamentos, internações hospitalares, cirurgias, entre outros cuidados de saúde. É importante ressaltar que, para a realização do atendimento, o usuário deve comparecer com os documentos pessoais do paciente e todos os relatórios, receitas e exames médicos. O Núcleo de Assistência Jurídica do Plantão, das Audiências de Custódia e da Tutela Coletiva dos Presos Provisórios é especializado em duas diferentes atuações. A primeira é realizada pelo ofício do plantão, e ele consiste no atendimento dos casos urgentes, como, por exemplo, internações em UTI e pedidos de habeas corpus, que tenham que ser formulados durante o regime de plantão judiciário, como ocorre em feriados ou em finais de semana. A segunda atuação desse núcleo é realizada pelo ofício das audiências de custódia e tutela coletiva dos presos provisórios. A responsabilidade do núcleo é de participar das audiências de custódia e zelar pelos direitos individuais fundamentais
da pessoa privada provisoriamente de liberdade, a pessoa presa, e das vítimas de abuso policial e de tortura. Também é a responsabilidade desse núcleo verificar as condições do cumprimento da prisão civil, no caso de inadimplemento de obrigação de prestação alimentícia. Também é o objetivo desse núcleo promover visitas regulares aos estabelecimentos de abrigamento de presos provisórios, com o objetivo de verificar as suas condições estruturais e assegurar os direitos das pessoas privadas de liberdade, adotando as providências cabíveis no caso de irregularidades. A coordenação desse núcleo fica localizada no Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, na Praça Municipal, no prédio do Tribunal de Justiça. O Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa do Consumidor é especializado no atendimento de interessados em resolver conflitos de consumo, como é o caso dos conflitos que envolvem contratos bancários, operadoras de planos de saúde, instituições privadas de ensino, por exemplo. Os agendamentos de atendimentos ocorrem no período da tarde e esse núcleo fica localizado no Setor Comercial Norte, quadra 1, Edifício Rossi, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte. O Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa dos Direitos Humanos é especializado na defesa das vítimas de discriminação de raça ou etnia, de credo, de identidade de gênero, de orientação sexual, das pessoas com deficiência, das pessoas em situação de rua e dos grupos de pessoas com dificuldade de acesso à habitação, à mobilidade urbana e ao ambiente equilibrado. Esse núcleo funciona na sede administrativa da Defensoria Pública, localizado no CIA, trecho 17, Rua 7, lote 45. E o núcleo tem funcionamento durante o período da tarde. O Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher atua na assistência jurídica das vítimas de violência doméstica, com processos em tramitação no Fórum José Júlio Leal Fagundes. Esse núcleo acompanha os processos penais e confecciona petições iniciais de família, como alimentos, guarda dos filhos, para as mulheres vítimas de violência. Os atendimentos desse núcleo funcionam no período da tarde e ele fica localizado no Fórum José Júlio Leal Fagundes, no setor de múltiplas atividades sul, trecho 3, lotes 4 a 6. A Central de Atendimento do Idoso é especializada na proteção jurídica e psicossocial aos interesses das pessoas idosas em situação de risco, ou seja, aquelas que foram vítimas de violência, negligência e discriminação fundada na própria condição de pessoa idosa. A Central de Atendimento do Idoso atende no período da tarde, na Praça Municipal, lote 1, Palácio da Justiça, bloco B, anexo 2. O Núcleo de Assistência Jurídica de Execuções Penais é especializado na proteção aos direitos das pessoas que cumprem penas privativas de liberdade ou penas restritivas de direitos. Esse núcleo fica localizado no Setor Comercial Norte, quadra 1, Edifício Rossi, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte, Agarram. O horário de atendimento do Núcleo de Execuções Penais, NEP, é das 8 às 14 horas. O Núcleo de Assistência Jurídica da Fazenda Pública é especializado no acompanhamento de causas que tramitam nas varas de Fazenda Pública e nos juizados especiais de Fazenda Pública. Mas, se você pretende ajuizar uma nova ação contra o Distrito Federal, empresas públicas do DF, sociedades de economia mista ou fundações públicas do DF, o atendimento deve ser feito pelo Núcleo de Assistência Jurídica de Iniciais de Brasília. O Núcleo de Assistência Jurídica da Fazenda Pública faz, portanto, o acompanhamento de causas já ajuizadas. Esse núcleo fica localizado no Setor Comercial Norte, quadra 1, Edifício Rossi, e ele faz atendimentos no período da tarde. O Núcleo de Assistência Jurídica dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Violência Doméstica atua na defesa dos réus, dos processos de Juizado de Violência Doméstica de Brasília e do 2º Juizado Especial Criminal de Brasília. Além disso, esse núcleo acompanha os processos que tramitam nas turmas recursais do DF e acompanha a fase recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Brasília. Os atendimentos ocorrem no período da tarde e eles são feitos no Fórum José Júlio Leal Fagundes, setor de múltiplas atividades sul, trecho 3, lotes 4 a 6. O Núcleo de Assistência Jurídica do 2º Grau e dos Tribunais Superiores é especializado em promover o acompanhamento de causas e a interposição de recursos perante o Tribunal de Justiça do DF, o STJ e o STF,
no intuito de garantir plenitude do acesso à justiça aos assistidos da Defensoria Pública do DF. Esse núcleo fica localizado no setor comercial norte, quadra 1, edifício Rossi, próximo ao Agarram. O núcleo de assistência jurídica do Fórum Júlio Mirabete acompanha os processos judiciais que estão em andamento nas varas judiciais do Fórum Júlio Mirabete, que atua em ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, ações de registros públicos, execuções fiscais e precatórias judiciais. Esse núcleo tem atuação durante o período da tarde. É importante registrar que esse núcleo não realiza atendimentos iniciais. Portanto, se o objetivo da parte é dar entrada em uma nova ação judicial para retificação de registros ou certidões, ou ainda para obter benefícios previdenciários por acidentes de trabalho, o núcleo a ser procurado é um núcleo de assistência jurídica de iniciais de Brasília. O núcleo do Fórum Mirabete fica localizado no setor comercial norte, quadra 1, edifício Rossi, próximo ao Agarram. A Defensoria Pública também possui núcleos locais de assistência jurídica, espalhados por todo o Distrito Federal. O objetivo desses núcleos locais é prestar assistência jurídica nas causas cíveis, de direito de família e das sucessões e nas causas criminais. Causas cíveis são aquelas que dizem respeito a despejos, reintegrações de posse, ações de cobrança, ações de execução, uso capião, problemas de condomínio, problemas contratuais e problemas de acidentes de trânsito. A área criminal diz respeito àquela em que as pessoas são acusadas da prática de um crime ou de uma contravenção penal. E as causas de família e das sucessões dizem respeito aos processos judiciais relacionados, por exemplo, à investigação de paternidade, ações de alimentos ou de exoneração de alimentos, ações de guarda, tutela, adoção, divórcio, reconhecimento de dissolução de união estável, ações de interdição para declarar alguém como curador de pessoa incapaz, ações de inventário ou partilha, ações de separação de corpos, ações de alimentos gravídicos, ações negatórias de paternidade, entre tantas outras. Os núcleos locais de assistência jurídica estão espalhados no DF e realizam a defesa em matéria civil, criminal, de família e das sucessões. O Núcleo de Assistência Jurídica de Iniciais de Brasília fica localizado no setor comercial norte, quadra 1, edifício Rossi, próximo ao Agarram. Esse núcleo funciona durante os períodos da manhã e da tarde. A Defensoria Pública também conta, em Brasília, com um posto de atendimento ao cidadão, localizado na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Esse posto de atendimento realiza atendimentos iniciais de baixa complexidade e promove o encaminhamento do cidadão para outros serviços jurídicos e psicossociais da Defensoria Pública do DF. O Núcleo de Assistência Jurídica de Brasília promove o acompanhamento de causas judiciais já propostas. Portanto, se o seu objetivo é dar entrada em uma nova ação judicial, quem deve ser procurado é o Núcleo de Assistência Jurídica de Atendimentos Iniciais de Brasília, localizado no setor comercial norte, edifício Rossi. Mas se a causa já tramita em uma das varas de Brasília, sejam elas cíveis ou criminais, o acompanhamento dessa causa ocorrerá no Núcleo de Assistência Jurídica de Brasília, localizado na Praça Municipal, lote 1, Palácio da Justiça, no segundo andar. O Núcleo de Assistência Jurídica de Família, em Brasília, cuida das causas de família. Esse núcleo fica localizado no Fórum José Júlio Léo Fagundes, setor de múltiplas atividades sul, trecho 7, lotes 4 a 6. O Núcleo de Assistência Jurídica de Família, em Brasília, acompanha os processos judiciais que estão em andamento nas varas de família de Brasília. Os atendimentos lá ocorrem no período da tarde. O Núcleo de Assistência Jurídica de Águas Claras e Vicente Pires acompanha os processos judiciais já ajuizados nas varas judiciais do Fórum de Águas Claras. Os atendimentos ocorrem no período da tarde. E o núcleo fica localizado no Fórum de Águas Claras, quadra 202, lote 1. O Núcleo de Assistência Jurídica de Braslândia dá entrada e acompanha os processos judiciais em andamento nas varas do Fórum de Braslândia.
Lá, os atendimentos podem funcionar de manhã ou à tarde. Se o seu objetivo é dar entrada em uma nova ação que vai correr em uma das varas de Braslândia, os atendimentos ocorrem no período da manhã. Se o seu objetivo é acompanhar uma causa judicial já proposta, os atendimentos ocorrem no período da tarde. Esses atendimentos ocorrem no próprio Fórum de Braslândia, na sede da Defensoria, localizado na Área Especial 4, Rua 10, no setor tradicional. O Núcleo de Assistência Jurídica de Ceilândia acompanha os processos judiciais em andamento nas varas judiciais do Fórum de Ceilândia. Os atendimentos ocorrem no período da tarde. Esse núcleo apenas realiza o acompanhamento de ações judiciais já propostas. Se você é morador ou trabalha em Ceilândia e precisa dar entrada em um novo processo, o ajuizamento é feito pelo Núcleo de Atendimento de Taguatinga. O Núcleo de Assistência Jurídica de Ceilândia funciona no Fórum de Ceilândia, Área Especial 1, quadra QNM11. O Núcleo de Assistência Jurídica do Gama dá entrada e acompanha os processos judiciais em andamento nas varas judiciais do Fórum do Gama. Os agendamentos de atendimentos iniciais ocorrem no período da manhã. Já as causas em tramitação perante uma das varas judiciais do Fórum do Gama são acompanhadas em atendimentos que ocorrem no período da tarde. O Núcleo de Assistência Jurídica do Gama funciona no próprio Fórum do Gama, localizado na quadra 1 da Área Especial 1, setor norte do Gama. O Núcleo de Assistência Jurídica do Guará dá entrada e acompanha processos judiciais em andamento nas varas judiciais do Fórum do Guará. Os atendimentos iniciais, ou seja, aqueles em que há o objetivo de formar uma nova causa, ocorrem no período da manhã. Já os processos judiciais em tramitação, que precisam de acompanhamento, têm os seus atendimentos realizados no período da tarde. O Núcleo de Assistência Jurídica do Guará fica localizado no Fórum do Guará, situado na QE 25, conjunto 2, lotes 2 a 3, próximo à Feira Permanente do Guará. O Núcleo de Assistência Jurídica do Núcleo Bandeirante dá entrada e acompanha os processos judiciais em andamento nas varas judiciais do Fórum do Núcleo Bandeirante. Os atendimentos iniciais são feitos no período da manhã e os atendimentos em processos judiciais em tramitação no período da tarde. Esse núcleo fica localizado no Fórum do Núcleo Bandeirante, Avenida Contorno, Área Especial 13, lote 14. O Núcleo de Assistência Jurídica do Paranoá dá entrada e acompanha processos judiciais em andamento nas varas judiciais do Fórum do Paranoá. Lá ocorrem atendimentos iniciais e acompanhamentos processuais. Os atendimentos iniciais são feitos no período da manhã e os acompanhamentos de processos em tramitação no período da tarde. O Núcleo de Assistência Jurídica do Paranoá funciona na quadra 2, conjunto C, lote A. O Núcleo de Assistência Jurídica de Planaltina dá entrada e acompanha processos judiciais em andamento nas varas judiciais do Fórum de Planaltina. Os atendimentos iniciais funcionam no período da manhã e os atendimentos em processos judiciais de causas em tramitação no período da tarde. Esse núcleo fica localizado no SCC quadra 2, bloco C, edifício Agenor Teixeira. O Núcleo de Assistência Jurídica do Recanto das Emas acompanha os processos em tramitação em uma das varas judiciais do Fórum do Recanto das Emas. Lá, os atendimentos são feitos no período da tarde. Esse núcleo não faz atendimentos iniciais. Portanto, se você é residente ou trabalha no Recanto das Emas e quer dar entrada em uma nova ação judicial, procure o Núcleo de Assistência Jurídica de Iniciais de Brasília ou outro mais próximo de sua residência ou local de trabalho. O Núcleo do Recanto das Emas fica situado na quadra 2, conjunto 1, lote 3, setor urbano, Recanto das Emas. O Núcleo de Assistência Jurídica do Riacho Fundo acompanha os processos judiciais em andamento nas varas judiciais do Fórum do Riacho Fundo. Esse núcleo apenas acompanha os processos judiciais já propostos. Os atendimentos são feitos no período da tarde e ele fica localizado no Fórum do Riacho Fundo, que é S2, lote A, primeiro andar, sala 4. No Núcleo do Riacho Fundo não são propostas novas ações judiciais. Portanto, se você é residente ou trabalha no Riacho Fundo e quer dar entrada em uma nova ação judicial,
procure o Núcleo de Assistência Jurídica de Iniciais de Brasília ou outro mais próximo da sua residência ou local de trabalho. O Núcleo de Assistência Jurídica de Samambaia dá entrada e acompanha os processos judiciais em andamento nas varas judiciais do Fórum de Samambaia. Esse núcleo também realiza atendimento na área infracional, em processos que tramitam na Vara da Infância e Juventude de Samambaia. Os atendimentos iniciais, ou seja, os atendimentos para dar entrada em novas causas, ocorrem no período da manhã, e os atendimentos para acompanhar causas já ajuizadas ocorrem no período da tarde. O núcleo fica localizado no Fórum de Samambaia, Centro Urbano, quadra 302. É importante registrar que os atendimentos em inventários sempre ocorrem pela manhã. O Núcleo de Assistência Jurídica de Santa Maria dá entrada em novas causas e acompanha as causas já ajuizadas que estão em andamento em uma das varas judiciais do Fórum de Santa Maria. Os agendamentos de atendimentos iniciais ocorrem no período da manhã, e os agendamentos de atendimentos em processos judiciais de causas que estão tramitando ocorrem no período da tarde. Esse núcleo fica localizado no Fórum de Santa Maria, situado na Avenida Alagados, QR 211, lote 1, conjunto A. O Núcleo de Assistência Jurídica de São Sebastião dá entrada e acompanha processos judiciais em andamento nas varas judiciais do Fórum de São Sebastião. Lá, os atendimentos iniciais ocorrem no período da manhã e os atendimentos de processos judiciais em tramitação no período da tarde. O NAGE de São Sebastião fica localizado no Fórum de São Sebastião, situado no setor de múltiplas atividades, lote 4. O Núcleo de Assistência Jurídica de Sobradinho dá entrada e acompanha processos judiciais em andamento nas varas judiciais do Fórum de Sobradinho. Os atendimentos iniciais ocorrem no período da manhã e os atendimentos de causas que tramitam em uma das varas de Sobradinho ocorrem no período da tarde. Esse núcleo fica localizado na quadra 8, comércio local 13, loja 1, próximo à Clínica Salute. O Núcleo de Assistência Jurídica de Taguatinga dá entrada e acompanha processos judiciais em andamento nas varas judiciais do Fórum de Taguatinga. Ele também realiza atendimentos iniciais para ajuizar demandas judiciais numa das varas do Fórum de Ceilândia. Os agendamentos de atendimentos iniciais ocorrem no período da manhã e os agendamentos de atendimentos de processos em tramitação em uma das varas judiciais de Taguatinga ocorrem no período da tarde. Esse núcleo fica localizado no endereço CNB 3, lote 7, setor comercial norte, Taguatinga.